Você já percebeu que, em alguns momentos da vida, a sua maior evolução aconteceu quando você se afastou de certas pessoas? Não quando fez mais amigos. Não quando foi mais aceito. Não quando participou de mais grupos. Mas quando decidiu caminhar sozinho. Isso parece contraditório, porque desde cedo nos ensinaram que estar cercado de pessoas é sinônimo de felicidade. Dizem que você precisa estar sempre conectado, sempre disponível, sempre presente. Dizem que a solidão é perigosa e que o isolamento é um problema. Mas os estoicos enxergavam algo que a maioria das pessoas ainda não compreende. Nem toda companhia fortalece, nem toda proximidade faz bem. E algumas pessoas podem destruir sua paz sem sequer perceber. Marco Aurélio governava o maior império do mundo. Estava cercado por milhares de pessoas todos os dias. Ainda assim, em seus escritos, ele constantemente buscava o recolhimento interior. Ele entendia que existe uma diferença gigantesca entre estar rodeado de pessoas e permitir que elas ocupem sua mente. E essa diferença muda tudo. Porque a verdade é que muitas pessoas estão cansadas, ansiosas e emocionalmente esgotadas não pelo excesso de trabalho, mas pelo excesso de acesso que concedem aos outros. Elas carregam problemas que não são delas. Absorvem emoções que não lhes pertencem. Gastam energia tentando satisfazer expectativas que nunca deveriam ter aceitado. E, aos poucos, perdem a si mesmas. O maior erro que você pode cometer é acreditar que todas as pessoas merecem acesso irrestrito à sua vida. Não merecem. Sua atenção é limitada. Seu tempo é limitado. Sua energia é limitada. E tudo aquilo que é limitado possui valor. Os estoicos compreendiam que a mente é um território que precisa ser protegido. Epíteto ensinava que a liberdade começa quando você assume o controle daquilo que permite entrar na sua consciência. Mas como fazer isso quando você está constantemente cercado por reclamações, negatividade e distrações? Observe o comportamento da maioria. Muitas pessoas passam o dia inteiro reclamando. Reclamam do trabalho, reclamam da economia, reclamam da sorte, reclamam da vida. Elas não procuram soluções. Procuram companhia para suas frustrações. E quanto mais tempo você passa próximo delas, mais normal tudo isso parece. A negatividade se torna comum. A mediocridade se torna aceitável. As desculpas começam a soar razoáveis. É assim que uma pessoa forte começa a enfraquecer sem perceber. Não acontece de uma vez. Acontece lentamente. Um pensamento de cada vez. Uma influência de cada vez. Uma conversa de cada vez. Até que você acorda um dia e percebe que não está mais vivendo de acordo com seus valores. Está vivendo de acordo com o ambiente que te moldou. Sêneca alertava sobre isso quando dizia que nos tornamos semelhantes às pessoas com quem convivemos. Por isso a distância não é rejeição. A distância é proteção. Ela protege sua energia. Cada interação humana possui um custo invisível. Algumas pessoas devolvem mais do que recebem. Elas inspiram, encorajam, elevam seu padrão, mas outras apenas consomem. Elas despejam seus problemas em você repetidamente sem buscar mudança. Criam dramas desnecessários. Transformam pequenas dificuldades em crises intermináveis. E esperam que você esteja sempre disponível para absorver tudo isso. Se você não estabelece limites, acaba se tornando depósito emocional para pessoas que nunca aprenderam a lidar com suas próprias emoções. E isso tem um preço. O preço é sua paz. O preço é sua clareza. O preço é sua força mental. É por isso que os estoicos valorizavam tanto os momentos de solitude. Não porque odiavam as pessoas, mas porque entendiam que o silêncio é necessário para ouvir a própria consciência. Quando você está constantemente cercado por opiniões, expectativas e julgamentos, deixa de ouvir sua própria voz. Começa a tomar decisões baseadas no que os outros vão pensar. Persegue objetivos que impressionam pessoas que nem sequer admira. Constrói uma vida para ser aprovada pelos outros em vez de construir uma vida que realmente respeita. A distância corrige isso. Ela devolve clareza. Ela permite que você descubra quem realmente é quando ninguém está influenciando suas escolhas. E existe algo ainda mais poderoso. A distância revela a verdade sobre os relacionamentos. Quando você para de estar sempre disponível, algo interessante acontece. Muitas pessoas desaparecem. Não porque você fez algo errado,
mas porque elas nunca valorizaram você. Valorizavam apenas o acesso que tinham a você. Valorizavam sua atenção, sua disponibilidade, sua utilidade. Quando esses benefícios desaparecem, elas também desaparecem. E isso é um presente disfarçado. Porque finalmente você consegue distinguir quem realmente se importa de quem apenas ocupava espaço na sua vida. Os relacionamentos verdadeiros sobrevivem à distância. Os superficiais dependem dela para existir. Marco Aurélio compreendeu isso melhor do que ninguém. Mesmo cercado por multidões, ele sabia que apenas algumas pessoas mereciam confiança genuína. A sabedoria nunca esteve na quantidade, sempre esteve na qualidade. Outro ponto que poucos têm coragem de admitir é que estar disponível demais reduz seu valor. Quando você responde imediatamente a tudo, quando abandona seus compromissos para atender qualquer pessoa, quando nunca diz não, você ensina os outros a acreditar que seu tempo não vale nada. E se você não valoriza seu próprio tempo, ninguém mais valorizará. Limites não afastam pessoas certas. Limites afastam pessoas que se beneficiavam da ausência deles. E isso nos leva a uma reflexão desconfortável. Quantas decisões você toma para evitar desapontar os outros? Quantas vezes você diz sim quando queria dizer não? Quantas vezes sacrifica seus objetivos para atender expectativas alheias? A maioria das pessoas passa anos vivendo dessa forma, tentando agradar todos, tentando ser aceita por todos, tentando evitar críticas. Mas os estoicos entendiam algo fundamental: quem vive para agradar os outros se torna escravo deles. Epíteto dizia que qualquer pessoa capaz de controlar suas emoções controla sua vida. E se sua felicidade depende da aprovação dos outros, então sua vida está nas mãos deles. Isso não é liberdade, é dependência. É por isso que a distância também desenvolve a autossuficiência. Ela obriga você a encontrar dentro de si aquilo que antes buscava nos outros: validação, segurança, confiança, paz. Você aprende a ficar sozinho sem se sentir abandonado. Aprende a enfrentar seus pensamentos sem fugir deles. Aprende a construir uma força que não depende das circunstâncias externas. E essa é uma das maiores conquistas que um ser humano pode alcançar. Porque quando você não precisa desesperadamente da aprovação de ninguém, se torna impossível de manipular. Quando não depende da presença constante dos outros para se sentir bem, se torna emocionalmente livre. Quando sua paz vem de dentro, o mundo perde o poder de controlá-lo. Talvez seja por isso que tantas pessoas tenham medo da solidão. Porque na solidão não existe distração. Não existe plateia. Não existe máscara. Existe apenas você. E muitos fogem desse encontro durante a vida inteira. Mas os estoicos corriam em direção a ele. Eles sabiam que o autoconhecimento nasce no silêncio. Que a força nasce da disciplina. E que a clareza nasce da distância. Então deixe que os outros chamem você de distante. Deixe que digam que você mudou. Porque a verdade é que você mudou. Você começou a valorizar sua energia. Começou a proteger sua mente. Começou a entender que nem todos merecem acesso ao seu mundo interior. E isso não é egoísmo. É sabedoria. No final, a verdadeira força não está em quantas pessoas caminham ao seu lado. Está em quem você se torna quando aprende a caminhar sozinho. Os estoicos sabiam disso. A paz exige limites. A clareza exige silêncio, e a força exige distância. Por isso, a partir de hoje, observe cuidadosamente quem merece sua presença, sua energia e sua atenção. Porque sua vida é construída pelas influências que você aceita. E talvez a decisão mais poderosa que você possa tomar neste momento não seja se aproximar de mais pessoas, mas se afastar daquelas que estão impedindo você de se tornar quem nasceu para ser. Se este ensinamento fez sentido para você, inscreva-se no Filosofia de Ferro, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E lembre-se, nem toda distância representa perda. Às vezes, a distância é exatamente o caminho que conduz à sua versão mais forte.